Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estou hoje aqui da parte da DTI com o Ramon. E aí, Ramon, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Então, hoje nós vamos falar, acho que os ouvintes estão acostumados, que eu sempre falo que eu gosto muito de cases reais e principalmente de empresas que são empresas tradicionais e que estão usando tecnologia de uma forma que realmente gera valor. Eu gosto disso porque isso é muito mais inspirador, né, para a maior parte das pessoas que ouvem o podcast do que somente os cases de empresas nativas digitais. Não que não tenham bons cases, mas às vezes não ressoa. E hoje, então, nós temos um case muito interessante no âmbito da Vale, que envolve toda a integração da cadeia logística da Vale, da cadeia de geração de valor da Vale, que, como vocês vão ver ao longo do episódio, é algo extremamente complexo, né? A magnitude da tudo, quando a gente fala de Vale, né? Tudo é muito complexo. Para isso eu estou com dois convidados aqui hoje que, como sempre, eles vão se apresentar. Estou aqui com o Marcelo Coelho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Schuster. Então, podia se apresentar rapidamente, Marcelo, falar um pouquinho sobre o seu background, o que você faz na Vale. A minha formação é de engenharia elétrica, né? É por formação. Os melhores engenheiros, né? Os melhores engenheiros, os mais simpáticos, humildes. E o destino me levou para a parte de informática logo no começo, desde estágio. Depois eu gostei, fiz um mestrado em informática, fiz uma pós-graduação, fiz alguns MBAs e sempre trabalhei nessa parte de logística. Comecei na parte de ferrovia durante muitos anos, né? Estou falando aqui na parte de tecnologia para ferrovia, né? Tanto a parte de material rodante quanto outros. Depois fui responsável por colocar o primeiro sistema de ferrovia em plataforma baixa, e eu era estagiário no IBM Mainframe, alguns devem ter ouvido no livro de história aí. Depois eu fui para a parte de porto, ajudei a trocar todos os sistemas de portos da Vale, como gerente já na época, e depois eu fui para o COI, Centro, né, de Operação Integrada da Vale, para a gente pensar aí no IBP, que vai ser o papo de hoje. Então essa é a forma resumida da minha trajetória. Eu senti que o Marcelo é um engenheiro igual eu, ou seja, não sabe nada de engenharia, né? Não. Estamos aqui também com Douglas Pimenta. Tudo bom, Douglas? Muito bom, Schuster. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Meu nome é Douglas Pimenta, sou coordenador de tecnologia na Vale, trabalho com o Marcelo. Também costumo dizer que sou formado na base, né? Estou na Vale tem 20 anos e comecei como estagiário técnico na área de laboratório, área de negócio. Daí fui estudando, formei em sistema de informação. Depois fui para o mestrado em inteligência artificial. Passei por áreas de negócio como COI, laboratório, passei por implantações de sistemas de gestão de produção. Cheguei na área de desenvolvimento de produtos e depois fui para a tecnologia, a área de formação mesmo. Então, na tecnologia, entrei pelo Centro de Inteligência Artificial. Estive lá durante 5 anos para implantação de soluções de IA iniciais na Vale, 2017, até chegar na área responsável pelas soluções de marketing, vendas e cadeia de valor na estrutura do Marcelo Coelho. Excelente. Então, vamos começar assim a entrar no tema, né? Como o Marcelo comentou, o tema que está por trás aqui é o IBP, que significa Integrated Business Planning. Mas antes da gente entrar no conceito aí do IBP propriamente dito, seria interessante, Marcelo, você descrever um pouquinho que operação é essa que a gente precisa planejar de forma integrada, né? Qual o tipo de desafio com o qual você lidou, né? Você e o Douglas lidaram aí, as equipes, né? E sobre o qual falaremos agora. Pessoal, conseguir entender do que estamos falando. Vamos tentar falar sobre isso, né, que é um pouquinho, às vezes, complicado. De uma forma bem simplificada, a gente tem várias minas onde estão a parte do minério de ferro, né? Vou exemplificar com o minério de ferro para ficar mais simples. Dessas minas, a Mãe Natureza nos deu uma qualidade, seja ela física, seja ela química, e essa qualidade ela é muito diferente uma da outra. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aí é como extrair isso nas minas. A gente pega esse minério, faz um processamento inicial nas minas, né, em alguma usina, e vai para pátios que a gente chama de pátios de produtos primários ou produtos, aí tem alguns nomes, né. A partir daí você vai transportar esse minério para um porto, normalmente. Como nós temos várias minas, nós vamos precisar fazer blend, ou seja, misturar esses minérios em alguma quantidade, e aí tem uma complexidade, porque como você tem uma massa muito grande de minério, tem um teor de ferro, um teor de sílica, por exemplo, alumínio, você tem que fazer uma combinação que você consiga, nessa mistura de massas, chegar na especificação final do produto. Meu carro, como eu brinco, vai ser assim, né? Nessa especificação. E devido à variabilidade, você não tem uma receita de bolo para fazer isso o tempo todo. Você tem a especificação final e você aí vai ter que construir a receita de bolo. Uma vez movimentado isso para os portos, e a gente vai blendando ao longo da cadeia, a gente blenda quando carrega o trem, a gente blenda quando descarrega o trem, a gente blenda quando carrega o navio, né? A gente tem que ver a fila de navios, cada navio vai para um destino, tem clientes,
a gente manda para alguns CDs externos, nós temos operações em Omã, operações na Malásia, temos vários portos na China que não nos pertencem, mas nós operamos lá, e temos também alguns portos na Europa. Então, quando a gente fala de planejamento da cadeia integrada, é você fazer um planejamento que preveja, em algum horizonte de tempo, nesse caso eu vou falar de 24 meses, que é normalmente o que o IBP faz, como nós vamos extrair, como nós vamos movimentar, onde nós vamos blendar e quais os custos envolvidos com essa operação, quais as margens, como vai ser a previsão de receita, baseado nisso. Obviamente, depois tem vários desdobramentos. E quando a gente fala em BP, assim, eu vou tentar resumir em 5 grandes reuniões, tem um processo bem detalhado por trás disso, mas assim, a primeira é a definição de portfólio. Isso se aplica a qualquer indústria, tá? Você vai definir o seu portfólio. Como vai ser o meu portfólio de produtos? Vou produzir mais o produto A, o B e o C, né? Eu brinco e falo assim, se fosse refrigerante, é Fanta Uva, Coca-Cola, o que é que você vai produzir, né? Você define esse portfólio. Uma vez definido esse portfólio, usando parâmetros de mercado, verificando, por exemplo, quanto que os seus concorrentes vão produzir, verificando questões relativas ao aproveitamento de sucata, tem toda uma inteligência de mercado em volta, que a gente chama de market intelligence, que a gente precisa saber e precificar essas coisas. Então, definido o seu portfólio, você começa depois uma segunda etapa, que a gente chama que é o planejamento de demanda. Eu vou pegar esse portfólio e vou verificar quais contratos de longo prazo eu tenho, se parte desse portfólio eu não tenho contrato, vou precisar ter contrato, e faça então meu planejamento de contratos, meu planejamento de demanda. A terceira etapa a gente chama de Supply Review, que a gente hoje usamos otimizadores, né, que são prescritivos. A gente pega todas as nossas capacidades. Qual é a minha capacidade na mina, né? Consigo produzir quanto? Massa, qualidade, quais são as minhas restrições? Eu vou ter manutenções em algum equipamento crítico, não vou ter? Você coloca isso dentro de um otimizador, esse otimizador verifica essas limitações e fala, olha, baseado aí no portfólio, nesse planejamento de demanda, nós vamos conseguir produzir assim, dessa forma, blendando nesses lugares. Isso nesse horizonte de 24 meses, estou falando em buckets mensais que a gente fala, né? Dado isso, a gente gera alguns cenários para tomada de decisão, onde o board decide qual cenário vai seguir. Então esse é o IBP de forma resumida. Só esses cenários variam inclusive o portfólio também? Varia o portfólio, varia os volumes, porque dependendo do cenário, você pode ter um cenário mais restritivo, você pode ter um cenário mais ousado, por causa de questões... Como a nossa matéria-prima, ela varia muito, a gente depende de expansão de Minas e depende de outras questões, a gente pode ter pontos que existe um risco naquele volume que você está falando, não é determinístico, né? Então você põe alguma probabilidade, algum risco nesses assuntos, e aí você gera cenários. Aí você pode ter um cenário não tão otimista, um realista e um otimista. Aí o board, que são os executivos mais sêniores, eles verificam essas questões e decidem qual cenário vão seguir. Então, de forma geral, é isso que nós trabalhamos, né, em termos de processos, em termos de sistemas, em termos de pessoas, né? Que aí eu vou fazer um parênteses aqui, Chester, independente da tecnologia, independente do processo, que a gente nota aí, dependendo da própria inteligência artificial, para mim, o grande diferencial que a gente vai ter é a gente ter pessoas capazes de se adaptar a essa rotina. Porque a nossa tecnologia, né, eu brinquei aqui, né, que antes da gente começar, eu falei assim, eu sou da era do bit lascado, né? A tecnologia mudou demais, né? E todo dia muda muito. Se você não tiver as pessoas com essa capacidade de adaptação, de usar essa tecnologia para resolver um problema, aí nós vamos ter outros desafios. Então, assim, as pessoas, elas precisaram ter sido preparadas para isso, para esse modelo de IBP, para rodar isso. É uma cultura toda que você tem que trabalhar, né? E esse programa aí que nós tivemos a oportunidade de participar nos permitiu ver todas essas dimensões, ver processos, ver tecnologia, ver pessoas, ver comportamentos. Então, só uma curiosidade, porque o IBP é um termo de mercado, certo? É um termo de mercado. E é específico para mineração ou não, para a indústria como um todo? O IBP é uma evolução, até onde eu sei, do SNOP, que foi criado pelo Oliver White. Oliver White depois desenvolveu esse conceito de IBP e você usa para qualquer coisa. A Nestlé usa, as grandes empresas usam o modelo de IBP, que é justamente o que? Eu vou definir meu portfólio. Pode ser um portfólio de tecnologia, vamos pensar que é a DTI, né? É o portfólio de tecnologia. Olha, eu vou separar meu portfólio nos clientes que eu já tenho, na minha carteira, mas eu quero também no meu portfólio investir em algumas startups, eu quero investir nesse segmento estratégico. Essa é a definição de portfólio. Quando você vai para a parte de demanda dos contratos, você fala assim, esse contrato eu já tenho com a empresa A, com a B, esses aqui eu não tenho. Então nós vamos trabalhar esses contratos que eu não tenho. De que forma?
Então você vai organizando isso. E depois você fala assim, tá, mas se tudo isso que eu planejei acontecer, será que a minha força de trabalho é suficiente? Eu tenho os componentes que eu preciso, né? eu tenho arquitetos, eu tenho cientistas de dados, eu tenho as habilidades necessárias para fazer essa implementação? Então, o integrated aí não é a integração da mina com o porto e com a ferrovia, não. O integrated é dessas três etapas de planejamento? Sabe, o integrated é integrated do que exatamente? É do negócio. É você ver o negócio sob todas as óticas e você... eu brinco e falo assim, é como se você tivesse o controle do carro e vai fazer a viagem. Obviamente, quando você viaja, você pode ter uma rua interditada, você pode ter essas questões, mas você traçou uma rota. Você falou, vou por aqui. Eu sei mais ou menos os custos que eu vou ter, né? Seja para dormir, seja para comer, seja de combustível. Você faz esse planejamento. O IBP, ele vem numa filosofia de organizar isso nesse nível que eu estou falando, que a gente chama de tático, são 24 meses. Obviamente, você tem outros planejamentos, você tem uma estratégica de 30 anos, principalmente mineração, que é um negócio mais longo, né? E depois você desdobra isso, né? Você tem horizontes menores, de 6 meses, 30 dias, semanal, até ter o real time ali, que você está controlando a posição do trem, a posição do navio, esse tipo de coisa. Então, o IBP é para você ter essa visão, vamos dizer assim, holística do seu negócio e o planejamento futuro. E ele é rolante. Todo mês você tem que rever, né? Eu gosto de comentar, né, complementando o Marcelo, assim, que o IBP é deixar a decisão ser tomada no momento correto, ou seja, levar os níveis de forma correta de escalonamento. Igual o Marcelo falou, a mineração é indústria de longo prazo. Então, ela é pensada desde o início da sua extração até o fim, a finalização da cava. Mas decisões precisam ser tomadas ao longo do tempo para valorizar o seu produto, para ter mais margem, ter mais lucros e também obedecer às restrições que há na sua cadeia. Então, se o IBP é um conjunto de soluções, de processos, pessoas e sistemas, que vai fazer com que os dados cheguem corretos, nas mãos corretas para tomar de decisão. É uma estrutura de processos que façam que isso aconteça ao longo do tempo, né? E para a indústria de mineração, igual o Marcelo bem comentou, uma das indústrias com supply chain, com cadeia integrada, das mais complexas da indústria, que envolve diferentes minas, diferentes corredores de escoamento de produto, diferentes rotas, imprevisto acontece o tempo todo. Então, esse tipo de decisão, ela tem que ser acompanhada de forma rolante ao longo do tempo, para que ela consiga ser tomada no momento correto. E aproveitando o Douglas, só pegando um gancho, uma das coisas que a gente acredita nesse modelo é o seguinte, imagina, eu vou trazer para o mundo aqui de tecnologia, que alguém fala assim, olha, eu acho melhor investir neste projeto. O IBP, ele traz a metodologia justamente falando bem assim, o que significa essa tomada dessa decisão? O que eu ganho? O que eu perco? Então é como se você trouxesse para as decisões fatos, dados, para você ser intencional. Muitas vezes, as empresas tomam essas decisões porque uma pessoa tem uma experiência maior que a outra, sempre fez daquela forma e acredita que aquela forma é o que vai trazer maior valor. E quando você começa a modelar dessa forma pelo IBP, você começa a dar valor a essa decisão. Essa decisão que o Schuster tomou pode até ser estratégica e ser definida como estratégia, mas olha, vai deixar de arrecadar X de receita, Y de receita. É você ter realmente o controle da sua tomada de decisão. Então, essa é que é a ideia. Eu queria até fazer uma conexão até com um pouco do que o Marcelo trouxe na perspectiva de cultura, de pessoas envolvidas nessa readaptação, né, na indústria. E até se eu estou entendendo bem, o IBP, de certa forma, também traz para vocês uma forma de operar diferente, uma forma de olhar diferente para os ativos. Até para que desses ativos, numa operação complexa, geograficamente distribuída, tenha esse melhor domínio das decisões e que, de certa forma, isso vai retroalimentar toda a continuidade do negócio e dos impactos com relação a essas decisões. O quanto que essa correlação implica numa mudança também no dia a dia, na estrutura de operação das pessoas, do comportamento em si, de como a própria indústria ela trabalha nessa perspectiva de mercado. Assim, eu acredito que cada indústria deve ter uma cultura específica, mas, por exemplo, a de mineração que a gente trabalha, ela sempre teve uma cultura muito de volume. Vou fazer tanto de volume. E quando você traz um IBP, você traz uma dimensão um pouco diferente de volume. Não que o volume não seja importante, mas você traz uma dimensão de margem, de receita, você traz outras dimensões para equilibrar nessa decisão. E às vezes, apesar de às vezes ser talvez contraintuitivo, aumentar o negócio pode destruir valor. Você
duplicar a DTI, você pode estar destruindo valor para a DTI dependendo do que você faz. E isso é o IBP, você tomar essas decisões consciente. Esse é o maior valor dos seus ativos ao longo do tempo ali, né? Que é o que você falou, né? A mina tá lá, você vai explorar ela ao longo de X anos, né? Exato. Mas você tem que tomar decisões para maximizar o valor ali. Então, assim, só para fazer um resumo, então, se eu entendi bem até agora, esse problema sempre existiu, né? Ou seja, você tem esse tanto de mina, esse tanto de ferrovia, esse tanto de porto e tem que tomar essas decisões. O IBP vem a ser um método que você instancia um processo, que você instancia especificamente no contexto da Vale e cria uma nova cultura de tomada de decisão que vai ajudar a maximizar o valor ali. Então, assim, eu entendo que esse programa seu foi tanto de botar um novo processo para funcionar e apoiá-lo, suportá-lo por tecnologia, né? Exatamente. Quais são exemplos bons que vocês podem falar? O que tinha antes, sabe assim? Primeiro, assim, como que começa um negócio desse, né? Porque é um assunto sempre de interesse no agilistas, é como implementar as coisas de uma forma evolutiva, né? Porque como é que você implementa isso na Vale, né? Assim, é numa mina, é num corredor, é num lugar específico? Você selecionou um problema antes para atacar, entende? Como é que você decompôs esse problemão? Primeiro, assim, é muito importante a gente ter a noção que um programa dessa magnitude, ela tem, eu brinco e falo, tem um monte de pais, um monte de mães, né? Tem várias pessoas e você precisa ter stakeholders capazes de te apoiar nas mudanças. E também stakeholders que sejam responsáveis, por exemplo, pela mudança do processo. Nós, na tecnologia aqui, falando como tecnologia, nós não somos os responsáveis por mudar o processo. A gente pode fazer perguntas sobre o processo, mas você precisa de um stakeholder forte do negócio. Sim. Que seja capaz de se comunicar com diversas áreas. Nessa descrição que eu fiz, eu não citei, mas normalmente quem faz o portfólio é o marketing. Quem fica pensando em demanda é o departamento de vendas. Quem faz a parte da revisão do supply é o departamento de planejamento. E existem as outras áreas, né, de custo financeiro, etc., que vão participar dessa tomada de decisão. Nós optamos lá por a gente primeiro fazer o planejamento que nós chamamos de global, que foi esse nível de 24 meses, esse nível mais tático. E a partir dele, nós começamos a fazer os demais, que foram os planejamentos de corredor. Então, assim, inicialmente, nasceu pelo global, para a gente ter a visão macro, a visão holística, aprender com o processo, porque, assim, isso é uma jornada, né? Esse programa, por exemplo, que eu citei para você, que é o COI, são 7 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente está lá desde o começo. Esse ano é o último ano, vai ter até um encerramento dele como programa e vai virar um modelo de operação, ou seja, vai ter continuidade, melhoria contínua, né? A gente acredita que já, como um projeto... Já institucionalizou, né, o COI. Só explica um pouco o que é o COI, né, para quem está ouvindo. Foi uma das primeiras iniciativas do IBP? O programa COI, ele implantou o IBP, né? Então, assim, no programa COI, nós dividimos eles no início em 3 partes. Era o global, que era justamente esse que faria esse pensamento, essa estruturação, esse planejamento. Os corredores, que a gente atuaria nesse desdobramento de 24 meses ou anual para mensais até chegar no dia. E tinha no início uma coisa que a gente chamava de Centro de Excelência, que hoje se tornou o CMA, o nosso Centro de Monitoramento de Ativos, que a ideia desde o início era ele conseguir, por meio de inteligência artificial, por meio de outras questões, capturar tudo o que está acontecendo e realimentar esse processo e essas outras ferramentas utilizadas para tomar de decisão. Então, nós começamos por esse global. Então, assim, de forma resumida, decidimos começar por lá, até por causa do aprendizado. A gente acreditava que a jornada ia ser gigante. E aí tem várias nuances aí, né? No começo do projeto, por exemplo, a gente via que nosso ferramental no Brasil era um ferramental maduro. A gente já tinha camada MES implementada, que se chama GPVs, né? Gestão de Produção Vale. Nós tínhamos várias coisas. Melhoramos muitas coisas, mas nós já tínhamos. Tinha uma outra parte que era pós-Porto Brasil, que era algo mais não tão maduro, que a gente precisava, talvez, potencializar o que estava acontecendo. E nós trabalhamos muito nisso que nós chamamos de cadeia estendida. Porque quando você está numa operação, você olha para uma fábrica ali, você conversa muito de produção às vezes, né? Quando você sai para essa cadeia estendida, no caso da nossa empresa, você já começa a misturar produção com decisões de venda, com decisões de mercado. Você coloca mais dimensões ali. Mais variabilidade ali. E o ciclo, ele é maior, né? Porque assim, eu saí de uma mina, chegar num porto,
sei lá, um dia. Alguns chegam a 8 horas, outros 12, é rápido. Eu pegar um navio daqui e levar na China, são 45 dias, então o ciclo muda. Qualquer questão do meu processo que eu preciso acertar uma qualidade, e eu já embarquei no navio, as oportunidades que eu tenho são só nos próximos CDs. Então eu tenho que usar essas oportunidades. Então nós começamos por esse processo, organizando, desenhando, né? Conseguimos excelentes stakeholders para nos ajudar e fomos informatizando. E aí, até pegando um gancho, nessa, vou chamar de exploração que nós fizemos, ia ter processos que não iam estar maduros, porque eram novos. É natural em qualquer implantação. Foi aí que nós concebemos lá, num grupo de pessoas, eu tive a oportunidade e o privilégio de estar no meio, a ideia do Integra, que é a ideia do Connect, que até é um caso que vocês trabalharam com a gente, né? Que no fundo era o quê? Olha, eu vou criar para fazer um processo, eu preciso digitalizar, eu preciso ter dados. Os primeiros dados, normalmente as empresas trabalham de uma forma ágil em quê? Planilha. Acontece isso, botar em planilha os dados, senhor? Em poucas empresas, talvez na Suécia. Só na Europa, né? E aí, que é outra coisa que eu acho que é um ponto bom também da conversa, assim, muitas vezes o pessoal, vou usar uma palavra assim, demoniza o Excel, né? O Excel é uma ferramenta fantástica. Portanto, é que ele espalha, né? Não é à toa. Numa velocidade assustadora. Cada dia surge um. Mas o que a gente não pode deixar é o resultado do Excel ser o oficial. O Excel é uma ferramenta de análise. Você explora ali, né? Uma coisa que você... Cria um cenário, multiplica, divide, faz o que você quiser lá dentro. E o Integra, ele veio com essa pegada. Ele falou assim, eu não vou pegar o Schuster e falar que ele não vai usar o Excel dele para tomar decisão. Eu vou fazer o seguinte, ó. Schuster, você vai usar seu Excel aí. Mas olha, eu vou transformar esse seu Excel numa base de dados depois. Então você vai ter que seguir esse templatezinho aqui. E essa ferramenta, ela vai ser capaz de pegar qualquer processo, digitalizar esse processo, você vai ser capaz de contribuir. Aí nós chamamos que o Integra tem essa parte de contribuição. Porque imagina, eu vou fazer o planejamento de uma cadeia longa dessa, eu preciso de informações de marketing, de vendas, da cadeia logística, né? Informações do porto, da mina, da ferrovia, da navegação. Eu preciso de informações de todos os lugares que são as minhas restrições, que a gente chama nos modelos matemáticos, né? Vou ter essa restrição de capacidade, vou ter esse ponto. E o Integra veio para isso, para capturar essas premissas que a gente usa, para você conseguir organizar a captura dessas premissas, porque o IBP, ele é como se fosse um orquestrador, é o maestro, entendeu? Você coloca lá o cara tocando violão, o outro tocando um violino. Se eles não estiverem sincronizados, a peça vai ficar feia. Eles têm que estar sincronizados. Essa que é a ideia. O Integra, ele veio tentando sincronizar isso. Ó, Schuster, você tem que mandar as premissas da mina até dia tal. Douglas, você tem que mandar até dia tal, porque eu vou receber isso, vou avaliar e vou tirar até dúvidas. Olha, Schuster, não dá para você ajustar um pouquinho? Douglas, não dá para você ajustar um pouquinho? Então nós criamos esse sistema para nos permitir, e eu brincava no início que ele seria um grande hub de informação. Por quê? Porque a ideia era, com o passar do tempo e a maturidade dos processos aumentando, eu tomar uma decisão se iria ou não transformar esse processo em um sistema, mas eu não perderia os dados. Por quê? Porque a gente sabia que ia chegar um momento que a gente conseguiria, além de usar as premissas, nós usamos os otimizadores, e os otimizadores, quando tem um resultado que a gente chama de oficial, ele volta para o sistema como oficial. Então teria uma base riquíssima de informação. Os parâmetros para tomar decisão, o que eu tomei de decisão e depois o que eu realizei. Então eu poderia, com o passar do tempo, num processo de melhoria contínua, ir ajustando meus processos e o meu ferramental. Olha, eu vou calibrar aqui, vou apertar esse parafuso aqui porque não tá bom. Eu vou pegar isso aqui porque não tá bom. Olha, quando eu planejei, eu achei que ia fazer isso aqui ia dar 10. Deu 9,5, deu 8. Por que deu 8? Por que deu 9? Aí entra hoje o CMA, que seria o Centro de Excelência, estudando coisas e, obviamente, todas as áreas, né? Numa contribuição. Então, no fundo, o que é o IBP? Ele organiza todas essas contribuições, essas ideias, o melhor de cada um e tenta dar uma direção, fazer um vetor na tomada de decisão. De certa forma, é como se criasse um consenso, né, com relação àquilo que está acontecendo na cadeia como um todo. Até nessa analogia que você fez do maestro, né, todo mundo tem que estar no mesmo ritmo. E atento, né, porque o maestro, muitas vezes, ele tá assim, e de repente ele vira para alguém e faz assim, não faz? Ou seja, aquele ali e precisa... dá um ajuste, né? Precisa dar um ajuste de volume, precisa de alguma coisa. Eu não sou maestro, mas eu tô aqui, né, lembrando que ele aponta para uma parte da plateia e pergunta. Então, essa que é a ideia. E só comentar também, né, Marcelo, assim, o COI, né, o Centro de Operação Integrada, a intenção dele justamente é maximizar o todo, né? E a gente está falando de uma cadeia complexa, que envolve muitas pessoas, muitas áreas envolvidas, então a tendência é o olhar
local, normal, né? Então, assim, a pessoa está tentando maximizar a produção dele local, a produção de ativos, e não... os ótimos locais exato, ali, né? e não necessariamente isso é o bom pro todo. E nós criamos até uma máxima lá, né? A gente fala assim, olha, é o ótimo global, não é ótimo local. E a gente brincava e falava assim, a gente prefere estar aproximadamente certo do que precisamente incorreto. Porque muitas vezes a gente tentando defender um ponto de vista, a gente fica precisamente incorreto, né? A gente prova, mas está incorreto. Então, a ideia lá é esse, é você, às vezes, pensando na empresa, verificar que se você diminuir o seu compasso, a empresa vai ter um resultado melhor. E as ferramentas, muito bem comentado pelo Marcelo, assim, o volume de dados com o passar do tempo, nossa capacidade de transmissão, armazenamento, ela aumentou muito. Então, a gente via que as áreas estavam cada vez mais gerando informação que poderia ser usada para apoiar a tomada de decisão. Então, assim, dados que podem ser confrontados um com o outro e melhorar o meu próprio processo. Então, assim, a indústria vem notando isso e a mineração não foi diferente. Então, assim, vai aprendendo com o meu próprio processo, vendo onde está dando errado, onde meu planejamento não está conformando com o que está realmente sendo executado e fazendo pequenos ajustes até melhorar a cadeia como um todo. Assim, só um comentário, assim, só para tentar, eu gosto de tentar traduzir o que eu estou entendendo, assim, eu acho interessante porque, se eu estou entendendo bem, né, no final das contas, você consegue aproveitar toda a informação que é gerada ao longo da cadeia e nas diferentes granularidades, desde o baixo nível próximo da automação, no nível do sistema de produção, ferramentas estratégicas. Você dá um jeito de integrar isso tudo e continuamente rever as decisões à luz do que está planejado, né? Porque, digamos assim, o cenário anterior é um cenário que estava desacoplado, uma verdade que estava acontecendo aqui não influenciava uma decisão global, ou então gerava uma adesão que era um ótimo local, mas não era o ótimo para a empresa, né? Então você foi conectando e fazendo esse gigante aí trabalhar com uma coisa só, né? Essa orquestra aí, que é uma orquestra gigante, né? Eu falo assim, fazer esse tanto de coisa trabalhar junto e coordenada é muito mais difícil do que parece, né? Aí tinha vários maestros, né? Assim, tinha um maestro de processos, tinha um maestro de sistemas, tem vários maestros e tinha um maestro mor, né? Que tinha que ajudar. Um trabalho desse tamanho, assim, tem muitas digitais. E, assim, nós construímos muitos sistemas, né? Nós construímos os otimizadores dos nossos navios, nós construímos sistemas de tomada de decisão na ponta, que a gente chamou de last mile, nós construímos sistemas que verificam questões de mercado. Para essa base, por exemplo, que foi criada, nós já estamos testando de GenAI, né? Pergunta aí para a base o que ela acha, quanto que é isso, quanto é aquilo. Então, existe ainda todo um caminho e foi feita toda uma fundação que a gente ainda acredita que tem muito potencial em cima disso. Mas aí, essa cultura e esse modus operandi que foi implementado, a gente acredita que ele vai se sustentar normalmente ao longo do tempo, porque as pessoas vão buscar isso. E a tecnologia, sem uma aplicação prática, eu brinco e falo que é um brinquedo novo, né? A gente fica lá brincando. Eu gosto de brinquedo novo, mas assim, tem que ter uma aplicação. Ela por ela só, em si mesma, ela não resolve nada, ela não ajuda nada. Então assim, nesse programa, nós fomos felizes. A tecnologia conseguiu dar a contribuição dela e ajudar nesse processo de organização de dados, organização de tomar decisão. Tá perfeito? Eu sempre brinco. Gente, nada no mundo é perfeito. Tudo vai evoluir, né? Porque a gente está chamando de tecnologia de ponta agora, daqui a 5 anos não vai existir, né? O GenAI é fantástico, daqui a 5 anos vai ter alguma outra coisa aí que ele vai ser simplesmente no passado. Eu tenho uma curiosidade, até para ver se meu entendimento também tá legal, que de certa forma a gente está falando muito de processo, ferramentas, comportamentos. Quando você cita, por exemplo, do COI global e dá exemplos de estar próximo da China, que tem toda essa característica, né, de estar próximo ao cliente, e parece também que isso cria-se um novo comportamento organizacional, de foco mais no cliente, de entender melhor o comportamento do cliente, de entender o mercado e aí, naturalmente, como esse mercado está reagindo para que você tome decisões que estejam melhores para o seu negócio. Isso, de fato, trouxe para vocês uma habilidade de estar mais próximo ao cliente, de ser mais customer-centric e de retroalimentar a Vale com relação ao que está acontecendo? Eu não seria a pessoa mais indicada para responder a pergunta, mas o que eu acho que eu posso dizer é que, dadas as estratégias lá, nós criamos os meios para isso. Então, por exemplo, nós implantamos sistemas de relacionamento com o cliente, capturando informação. E assim, só para registrar também, tudo que a gente implantava, a gente sempre implantava como se fosse um grande relógio. A engrenagem não pode estar ali sozinha, ela tem que se encaixar em algum lugar, que é justamente para ter essa visão do todo.
Porque, assim, muitas vezes na tecnologia normal, eu converso com muitas pessoas, a gente cria soluções separadas ali, standalone, né? E uma das grandes preocupações que a gente teve era assim, olha, eu entendo, talvez eu não tenha agora, eu preciso começar por algum lugar, né? A escada para chegar no segundo andar teve o primeiro degrau, mas a gente sempre teve o desenho de onde ela vai se encaixar. Isso é importante. Foi exatamente como nós pensamos? Não, porque a jornada, né? A gente que é agilista, a jornada ensina, né? Sim. Você aprende com ela, você se adapta. E mais um motivo, né? E por isso que eu sempre insisto, é o ser humano, é o profissional ali que está mais capacitado. E isso não necessariamente é o cara que é ferão em tecnologia. É uma pessoa capaz de perceber o ambiente, capaz de perceber o momento que você tem que mudar. Porque às vezes a gente insiste numa tecnologia, seja por um viés inconsciente, uma paixão, e essa tecnologia ela não vai te levar àquele lugar. Então talvez intencionalmente você tem que falar, ela vai me levar até aqui, depois daqui a gente vê o que faz, joga fora, faz outro e vai lá. Mas isso tem que estar desapego, né? E o ser humano nesse ponto, eu acho que ele é fundamental para conseguir fazer essa jornada. E hoje nós temos esses problemas, tem muita gente aí que às vezes usa a tecnologia como alguma coisa imutável. Na verdade, o que a gente vê todo dia é que ela é extremamente volátil, né? Hoje ela é uma, amanhã ela é outra. Sim, sim. É o que você disse, né? Se eu entendi bem, vocês criaram um ponto de não retorno ali. Ninguém vai querer voltar mais à situação anterior, né? Eu falo assim, que você, né? Inicialmente podia ter até uma resistência. Inicialmente era mais cômodo trabalhar de uma certa forma, trabalhar com ótimo local, mas quando você acostuma a usar a ferramenta integrada, aquilo começa a gerar resultados, você vai criando um ciclo virtuoso. Isso eu acho muito bonito, sabe? Porque assim, a tecnologia tem que estar a serviço do processo, né? E a partir de um certo momento também ela fica tão integrada no processo que ela vira essencial, né? A execução do próprio processo, né? E vocês chegaram nesse ponto, né? Exato. Eu posso até comentar um pouco de estratégia. Na verdade, assim, a tecnologia e o IBP, ele apoia a estratégia de tomada de decisão, seja ela qual for, né? Então, assim, a função é exatamente essa, né? Então, assim, você levar dados disponíveis ou levar informação bastante para que o board, né, a liderança, né, o negócio como um todo, consiga drivar a sua estratégia, né? Eu quero estar mais próximo, eu quero executar com maior margem, eu quero aumentar meu volume, eu quero usar melhor a minha cadeia como um todo. Então, as ferramental, tanto de processo quanto tecnologia, vai estar ali disponível para que isso aconteça. O que acontecia, né, antes do modelo da implantação é que por muitas vezes não tinha toda a informação para embasar a tomada de decisão. Aí você margia no risco, né? Seu risco aumenta, pode dar certo, super certo, ou dar muito errado, né? Então, sua chance de perder resultado é maior. É igual você tinha dito, é mais intencional, né? Só uma pergunta, você que tem um mestrado em AI, né? Opa. Não, esse tema nunca escapa, né? Qual o potencial que você está vendo aí, né, de uso? Sim. E a AI não tem que ser só LLM, né? Eu falo assim, AI, né, da forma mais ampla, no estado atual, o que você enxerga aí, né? O que vocês estão enxergando de evolução com AI? Muito bom, uma boa pergunta, Marcelo. Assim, primeiro, a base da inteligência artificial é a categorização dos dados, né? O cuidado da informação, né? Nenhuma solução de inteligência artificial, ela consegue se basear em cima de dados fracos, né? Então, a inteligência artificial já tem muitos anos de estudo, né? Começou na década de 50, ela é base estatística. E estatística é dados. Se os dados não tiverem se não tiver bons, nada feito. Então, assim, o primeiro trabalho, e isso até conectando com o IBP, assim, o trabalho de curadoria, de cenários, de ter informação armazenada de forma oficial, correta e acurada, ela é base para soluções de inteligência artificial, que é exatamente a jornada que a gente está caminhando. Ou seja, a partir desses 7 anos de modelo operacional COE implantado, você tem um volume de informação bastante que te apoia a tomada de decisão cada vez mais rápida e preditiva, né? Ou seja, antecipando movimentos e ações que o próprio humano poderia fazer. Então, você começa a olhar no horizonte cada vez maior, usar soluções de aprendizagem de máquina, olhar o passado, ver o que deu certo, o que não deu. Por exemplo, indo na linha prática mesmo, né? Para os nossos modelos, por exemplo, de otimização, você consegue encontrar problemas, desvios de informação que está ali dentro. Esse valor que chegou aqui para a gente para otimizar nunca aconteceu na história, né? Então, ou seja, eu consigo evitar com que aquele cenário que não pode acontecer de acontecer, ao mesmo tempo usar soluções de inteligência artificial em conjunto com a otimização para fazer a melhor escolha do meu otimizador no momento correto de tomada de decisão de um lado para o outro, e também na terceira linha da otimização da cadeia de explicação de cenário. A gente hoje tem são 3 linhas assim muito fortes, porque, né, a questão da dimensionalidade humana mesmo, né? A gente fala que a gente é capaz de entender 3 variáveis, né? E na indústria como um
todo, você tem N milhões de variáveis sendo passadas para tomar de decisão. Então, da mesma forma, é um problema interessante. Então, assim, da mesma forma que é difícil você otimizar, é difícil você explicar. Como é que eu vou traduzir isso aqui para alguém tomar decisão? Pro ser humano comprar ideia ali também, né? Isso que o Douglas está falando é um desafio que a gente teve o tempo todo, né? Eu comecei a mexer com otimização na nossa empresa, lá na Vale, em 2002, fazendo otimizadores de trem. Depois passei para os otimizadores ali do porto, fio de descarga, vagão, pátio, navio. Depois cheguei na APS, depois fui para essa parte de navegação. E uma característica que teve em todas, não parece que são aqueles filmes que se repetem, é primeiro que às vezes as pessoas não acreditam, né? O modelo não será capaz de tomar uma decisão tão boa quanto o ser humano. Talvez o super especialista... Mexe um pouco ali com o ego mesmo, né? Você fica meio ofendido, né? Os brios. Por isso que às vezes eu falo que a cultura e o ser humano é extremamente importante nisso, porque assim, você já vai ter essa resistência natural, num sentido, ao mesmo tempo... A gente teve que construir estratégias de como implementar isso. Eu sempre converso com o pessoal e falo, olha, vamos usar a inteligência artificial, mas a gente tem que primeiro setar as expectativas, para a gente não ter as decepções, né? A diferença entre a realidade e o que acontece. Porque assim, todo mundo está imaginando que o GenAI você vai pensar e ele vai responder, né? Beleza, ele pode responder, e aí, tá certo ou tá errado? A capacidade crítica, a capacidade de analisar os cenários propostos por essa inteligência artificial ainda vai continuar sendo de um especialista. Eu brinco e falo que esse ferramental que a gente hoje está tendo, ele é como se fosse a invenção da calculadora, né? Não é que o ser humano não sabia fazer conta, é que a calculadora transformou isso em milissegundos, né? Faz aquela conta gigantesca e sobrou tempo para quê? Para fazer análises, para mudar as premissas e verificar os resultados. Então é importante nessa jornada de inteligência artificial a gente colocar isso de uma forma que as pessoas tenham tempo de adaptabilidade, senão a gente mata a tecnologia, que é o maior medo que eu tenho. Eu falo isso com o Douglas direto. Tenho medo de matar essa tecnologia. Eu acho que ela é boa, mas se colocar agora... vai dar um choque. Como é que a gente faz uma escadinha de aprendizado, né? Você fala um choque de resistência mesmo? Ou porque vai dar errado e as pessoas não vão querer usar? Então, imagina assim, eu venho aqui, você faz alguma decisão dentro da DTI há vários anos de uma forma. Aí eu crio um otimizador. Que eu tenho que usar e pronto, né? Falo bem assim, qual que é a função objetivo que você quer? Uma vez que você determinou a função objetivo, no linguajar simplista, assim, se eu falei que margem é maior que receita, ele vai sempre tentar aumentar a margem mesmo que a receita diminua. É simples assim. Então, definir a função objetivo, aí eu vou, coloco o otimizador, roda, olha, Schuster disse que é para a direita e o otimizador disse que vai para a esquerda. Eu posso criar uma resistência gigante. Aí vem a explicabilidade. Como é que a gente explica que com esses parâmetros que foram dados, esta realmente, nessas milhares de variáveis, porque assim, só para vocês terem ideia, quando a gente fala de um APS, nós estamos falando aqui de 500 mil variáveis que gera o modelo. É um negócio, são modelos gigantescos, né? Gigantescos mesmo. Como que você explica para uma pessoa que tem N variáveis que, na realidade, quando ela mudou uma qualidade na mina tal, ela afetou o produto que eu ia botar lá na China. Então, essa explicabilidade, ela é extremamente importante. A tecnologia, eu brinco e falo que a gente está mais ou menos dominando. Temos algumas limitações, dependendo da tecnologia, mas, assim, o nosso grande desafio é a confiabilidade dos resultados. É como que as pessoas acreditam. Porque essa é a barreira. Depois que você quebra essa barreira, você começa a entrar num ciclo virtuoso. Mas até quebrar essa barreira, você tem a desconfiança, né? E é curioso, né? Porque essa IA traz sempre essa questão até da responsabilização posterior, né? Pode ser que, igual você brincou aí, né? Pode ser que daqui a 20 anos, né? Você tem umas empresas autônomas, né? Mas parece distante disso, né? De você realmente ter todas as nuances necessárias para tomar uma decisão, né? E é engraçado porque aí você sempre vai ter que enfrentar essa questão de, no fundo, a gente precisa de ter alguém responsável pela adesão para poder, se der errado, né, atribuir responsabilidade, igual com saúde, por exemplo. A gente outro dia entrevistou um médico do Fleury, né? E isso em saúde, né? Imagina, simplesmente, sei lá, que você tem que fazer uma cirurgia. Sai no algoritmo, pá! Sem nenhuma explicabilidade, só porque eles têm uma chance enorme de estar certo. Mas é difícil, né? É o que eu falo, pode ser que nós estamos num momento de mudança que um dia os caras vão rir da gente, né? Fala, o cara tinha que ter um ser humano falando pra ele, eu explicando, não tem que explicar nada. Igual a gente falou, né? Eu brinco e falo que é o tal nós estamos na transição mesmo. Estamos na transição. E é o circuito fechado, né? A gente não faz o sistema que decide. A gente faz o sistema de suporte à tomada de decisão.
E a gente frisa muito isso. Porque o que é um sistema decide? O sistema decide era assim, ó, eu rodei aqui um algoritmo pro Schuster, ele disse que o Schuster vai ser operado, e adivinha, o sistema já vai começar a operar o Schuster. Isso é o sistema, tomou as decisões e vai fazer, né? Eu tô aqui com uma planta, ele disse que vai fazer um novo setup dessa planta para uma produção, e ele não só disse, ele toma essa decisão. A outra coisa, ele fala assim, olha, eu acho que tenho 3 cenários. Schuster, escolhe um. Então, esse é um papo outro dia, que esse é o troço mais assustador da IA, né? Assim, até, por exemplo, guerra, probabilidade, né? A Skynet começou assim, no Schuster. Imagina uma guerra, né? Uma IA já decidindo, igual você disse, tem uma função objetivo lá, e ela já começa a atacar um lugar lá e pronto, né? Ou seja, uma pessoa vai ter um tipo de sentimento ali, pelo menos, para tomar decisões que a IA vai ser difícil colocar nos parâmetros, né? É porque, na realidade, quando a gente modela o mundo, né, a gente tenta pegar as variáveis mais importantes deles, mas nunca a gente pega todas. Né? Tem coisas tácitas, né? Tem coisas que você não consegue expressar ali. Tem coisas que hoje a inteligência artificial não pega, hoje ela não sente o cheiro. Não, exatamente. Ela não é corpórea, né? O pessoal usa muito, ela não sente o mundo. E só comentar mesmo, e por isso que igual o Marcelo comentou, é importante muita jornada. Modelos, né, agilistas, né, interativos incrementais, né, que você vai evoluindo a sua qualidade de informação ao ponto que, e ao mesmo tempo vai evoluindo a sua maturidade de entrada de inteligência artificial. Hoje, né, não tem mais desafio, né, na construção de modelo, né? A jornada hoje está muito clara que o desafio é o dado, né, o data-driven, né? Então, assim, meu desafio hoje, você entra no modelo GPT, você pede uma solução de, né, um algoritmo específico, um random forest, e constrói para você na hora. Comoditizado mesmo, né? Então, assim, o seu desafio, se não é a modelagem, qual que é o desafio, né? O desafio é o dado. E por isso que não perde a função especialista. Porque você precisa de um curador, alguém que vá lá e categorize, aquilo ali deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui é uma falha, isso aqui não é, isso aqui é um erro, isso aqui é um item que vai acrescentar na sua cadeia ou não vai. Alguém que confirme as informações que tem em dados para eu conseguir apoiar o modelo em cima depois e me apoiar na tomada de decisão. E nesse ponto aí, Douglas, assim, toda hora eu reforço esse ponto, né? Às vezes, né, eu lembro que antigamente as pessoas, quando eu ia fazer um processo de seleção, falavam, você é formado em quê, né? Eu olhava aquele negócio todo. Isso é importante, mas assim, o soft skill hoje, eu acho que está se tornando mais importante que o hard skill. E esse soft skill ninguém ensina na escola. Como é que eu ensino você a ser adaptável? Como é que eu te ensino que a situação mudou e você tem que ter uma outra proatividade, uma outra atitude? Normalmente isso você aprende em cultura, né? Então você tem que formar um grupo, você tem que embutir esse grupo lá dentro. Pensa no squad ágil. Aí volta 30 anos e faz não ágil. Aí pega um cara do não ágil e coloca dentro do ágil. Ele vai falar, como assim? Não tem um plano do início ao fim? Você não tem um planejamento completo? Cadê isso? Cadê aquilo? A mentalidade é outra. Então, assim, nós temos que trabalhar essa mentalidade tanto para os profissionais de tecnologia como quem vai usar a tecnologia para ela conseguir se adaptar a essas questões que são voláteis. E não é simples, tá? Muita gente aí se apega mais na tecnologia do que no problema que ela está resolvendo. Isso é comum. Ó, pessoal, tá ótimo o papo, mas nós já estamos chegando ao fim, infelizmente. É bom que a gente pode gravar, né, outro episódio. Achei excelente esse fechamento, né, mostrando como é que isso é uma jornada evolutiva, como é que as pessoas continuam no centro, né, como é que o comportamento delas é decisivo. E achei muito interessante como é que é uma consequência natural do IBP, na medida que você vai pegando todas as contribuições, igual vocês falaram, e botando ferramental para todo mundo, você vai levando a qualidade da informação, vai viabilizando cada vez usar mais AI, vai cada vez realimentando o pessoal para melhorar a qualidade da contribuição e da decisão, né? Então é um ciclo virtuoso muito bacana mesmo. Então, Marcelo e Douglas, muito obrigado pela presença aí e espero que daqui a uns anos a gente já fale, talvez em um bot aqui, né? Falar, né? Eu queria agradecer muito o convite, Schuster, poder compartilhar um pouquinho esse trabalho que a gente fez, né? E também mostrar como que na Vale, por exemplo, nós aplicamos tecnologia, né? Muita tecnologia em várias fases, né? Tem vários temas, você já teve vários convidados aqui, né? E nós investimos lá o máximo possível tempo, pessoas para melhorar nossos processos, melhorar nossas decisões, usando, no nosso caso aqui, a tecnologia da informação, né? Douglas, muito obrigado também. Eu que agradeço, Schuster. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, poder conversar um pouco sobre tecnologia, mineração, indústria, inteligência artificial. Eu acho que tem uma jornada longa. Eu acho que a gente está rascunhando os iniciais benefícios, né, do uso de dados na indústria. E o caminho é por aí mesmo. Igual o Marcelo comentou, assim, sempre centrado em pessoas, talentos, é o maior desafio da indústria, mudança de processo, gestão de mudança, né, e tecnologia. Bacana demais, Ramon, valeu. Foi um prazer.
Muito bom, né? Conhecer um pouquinho dessa trajetória da Vale, todo aprendizado, tudo isso que vocês contaram pra gente. Isso aí, pessoal. Um grande abraço. Um grande abraço, até mais. Abraço.